Oi, eu sou o Carlos. Oi, eu sou o Percy. Nós somos comadrinhas e você está assistindo ao Pod Madres Podcast. O seu encontro com os artistas de Belo Horizonte. Oi, meus comadres, eu sou o Percy. Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Pod Madres. Estamos aqui na nossa casinha aconchegante, gostosa. Inclusive ouvindo uma música que tá tendo um festival maravilhoso aqui ao nosso entorno hoje. E a nossa convidada, inclusive, é da música. Estou ansiosíssimo para conversar com ela. E quem vai me contar quem é? Você, né, minha comadre? Tem outra? Oi, meus amores, meus comadres. Aqui é o Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira. Carlos Nug nas redes sociais. E vamos introduzir a nossa convidada, né? Porque a nossa convidada hoje é uma artista multi-instrumentista, capoeirista, cantora, compositora e investigadora das artes cênicas. Ela vem construindo uma trajetória artística linda, colecionando prêmios e colaborações relevantes com nomes importantíssimos da música brasileira, ó. Maurício Tizumba, Sérgio Pererelo, Ed Luna e Chico César. E no teatro ela coleciona espetáculos com direções de Grace Passou, Eide Ribeiro e João das Neves, meu amor, vai segurando. Vai segurando. Ela lançou o primeiro álbum dela em 2019, Fractal, e seu lançamento mais recente é o EP Comer da Maçã, em parceria com o cantor Luiz Gá. A gente vai falar desses projetos e de muito mais hoje com ela, Nath Rodrigues, seja bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda. Que apresentação mais deliciosa, assim. Não é? Muito bom, né? Revisitar a nossa trajetória. Eu faço isso de tempos em tempos também, quando a gente tá naquele turbilhão do tipo, nossa, pra onde estou indo? Aí é bom também olhar pra trás e ver as coisas que a gente já construiu, né? Dar um norte, dar um chão. Sempre Muito bom, Obrigada sempre pelo bom. convite. Ai, De gente, que nada, agradece. a gente tá muito feliz. Vamos começar então com o que tá acontecendo agora, né? Vamos. Carlos falou aí do EP que você lançou em colaboração com o Luizga. Então conta pra gente como que surgiu esse projeto, se vocês já se conheciam, isso é antigo, isso é novo, como que foi a produção, como que foi a criação. A distância, foi presencial? A gente quer saber tudo. Eu e o Luiz, a gente já se conhece há muitos anos, né? Aham. Deve ter uma década ou mais, um pouco assim. A gente estava falando agora há pouco desse processo, porque eu nasci e cresci em Sabará, né? Que é a cidade aqui da região metropolitana. Fui criada lá, vivi toda a minha infância e até o final da minha adolescência. Assim. Quando eu entrei na universidade, foi que a minha vida mudou. Eu já estava um pouco nesse fluxo de vir para Belo Horizonte, já fazia algumas coisas aqui, tocava em orquestra, dava aula, estudava. Mas aí esse fluxo de vinda, ele aconteceu nesse período, assim, 2011. E aí eu conheci várias pessoas nesse período, entre 2011 e 2013, que eu tenho revisitado, curiosamente, agora, assim. Eu acho que eu tô fechando um ciclo mesmo, né? Esse decano, esses 10 anos, assim, eu acho muito simbólico. E aí eu tenho reencontrado algumas pessoas, me aproximado mais delas. E o Luiz Gabriel é uma dessas pessoas, assim. Eu já tive muito próxima dele quando ele tocava no Graviola. A gente já fez alguns trabalhos juntos também, naquela proximidade de BH, que é um ovo, né? Carnaval. Mas um trabalho juntos mesmo, a gente nasceu agora com o Comer da Maçã. E ele tá morando em Lisboa, e aí de tempos em tempos ele vem aqui para BH, fica um período aqui, assim, pé na estrada, viajeiro. E aí ele teve um período lá em casa, no final do ano passado, e aí a gente firmou nessa, tipo, a gente se conhece há uma década, a gente tem tanta afinidade musical, vamos construir uma coisa juntos? Então, o Comer da Maçã, ele nasceu de uma forma muito despretensiosa mesmo, desse lugar da gente falar da música, falar da cena cultural da cidade, do país, de pensar a nossa estada, né, nessa trajetória musical, que é uma trajetória cheia de contradições e é uma trajetória também que precisa ter muita energia para continuar nela, né? Ela é muito bonita, mas ela é muito difícil ser artista no Brasil, né? Assim, sustentar trabalhos autorais, né, num contexto de como a cultura é vista no Brasil mesmo é complexo. Então, esse EP, ele traz um pouco, apesar de ter uma cara mais não romântica, não é uma boa palavra, mas de pensar o amor, né? Essas novas estruturas de amor e de relações que a gente está visitando, não só em relação ao outro, mas também em relação a como a gente se sente, como a gente vê esse sentimento em nós, né? O disco, ele gira muito em torno desse assunto, mas ao mesmo tempo ele tem vários subtítulos, vários subtextos, assim, que são esses lugares, né? Das nossas andanças, da cultura na cidade, da rua, do comportamento, de várias coisas. Ai, que lindo. Nossa, sim. Eu tô com
o refrão de Comer da Maçã, né? Que você... Gente, aquilo ali... Ponto para as meninas. Nossa Senhora! É isso mesmo. Que incrível! E fica assim, ó. E fica na mente, e fica. Eu tô com ele assim, já tem mais de uma semana que eu tô só com ele. Na hora que eu paro, eu tô cantando. Menino, lá no trabalho, o que é isso? Então, cantarolando aqui. Obrigada. Mas e aí, o que mais que a gente quer saber diante, né, desse lançamento aí? Esse processo, então, foi bem pertinho, né? Vocês já produziram no final do ano e já lançaram, né? Isso é muito bom, porque, em geral, os processos criativos dos discos, eles demoram a acontecer, a se concretizar. Enfim, tem vários processos, né? Mas os que eu já vivi, dos meus 2 discos lançados e de outros trabalhos que eu já colaborei, foi muito longa a distância entre começar a criação, produzir o fonograma e lançar. Então, quando você lança, você já é uma outra pessoa. Às vezes, você já está pensando outras coisas, não é mais aquilo, assim. E aí é um desafio também para o artista sustentar um trabalho depois de todo esse processo de mudança interna mesmo, né? Porque, às vezes, você está sustentando um lugar que você nem concorda tanto com ele mais, ou já está dizendo outras coisas, já elaborou. Então, essa agilidade que aconteceu, né? Porque também é um EP de 3 faixas, e a gente fez ele de maneira muito orgânica, assim, aproveitando os nossos amigos que tinham estúdio. A gente também gravou lá em Lisboa. O Luiz, ele mora num lugar que também é um estúdio, que uma família gere. E aí a gente tinha um estúdio à nossa disposição, com vários instrumentos, assim. Então, também tem um caráter de experimentação, sabe? De trazer uma música orgânica também, né? Em contraponto a muito do que a gente consome hoje, né? Que a música, ela tá completamente vestida, assim, desse caráter digital, né? De beats e programação, que é incrível. Eu acho que a música tem essa característica de confluir com absolutamente tudo que está acontecendo, né? Assim, né? Tudo. Ela se acopla nas coisas. Mas a gente também tem uma herança desse lugar da canção, sustentada ali pelo artista que toca o próprio instrumento, né? E que também busca umas sonoridades mais orgânicas, né? Então, esse disco, ele celebra também esse lugar, assim, dos cantautores, né? E a minha pergunta era exatamente isso, que era... Você acha que essa amizade... Foi tão rápido vocês conseguirem construir, lançar, porque vocês já tinham um vínculo antigo e vocês já tinham essa experiência de entender o que o outro faz, o que você faz, e construir isso em colaboração já era mais fluido? Eu acredito que sim, assim. Eu acho que a gente tem também uma sagacidade nesse lugar de... tanto o Luiz quanto eu, a gente tem essa trajetória muito constante, né? De estar sempre na estrada, fazendo coisas, se acompanhando, né? Muitas vezes sozinhos, assim, esse lugar de defender a própria canção. Então, isso desperta uma sagacidade também desse lugar de, tipo, como compor, o que eu quero dizer, qual estrutura usar, que tipo de palavras, qual o contexto musical, assim. Eu acho que esse lugar a gente tem muito em comum, assim. E acaba virando um jogo também fazer música, é muito divertido, né? Quando você começa a compreender como a outra pessoa pensa, e aí você tem a oportunidade de contribuir com o processo criativo dela e o contrário, e ao mesmo tempo lidar com as coisas novas todas que surgem nessa circunstância de composição, assim, né? Tipo, aprender a absorver também a maneira que a outra pessoa cria, compõe, né? Porque isso também é um processo, né? Enfim, ao longo da trajetória criativa, eu acho que uma tendência mais natural é isso, você repelir um pouco coisas que você geralmente não faz, né? Só que essa generosidade de compor em conjunto também propõe esse lugar, assim, de tipo, beleza, essa pessoa diz algo de uma maneira que eu não diria. E aí, como que eu posso costurar a minha própria forma nessa renda que foi colocada, né? Incrível. Essa troca, né? Ai, essa generosidade, esse lugar de você se abrir, você doar, ceder e se abrir para receber também o trabalho, a arte do outro, o pensamento, tudo, enfim. E disso saem trabalhos incríveis, né? Realmente, incrível. Tem uma descrição, né? Você descreve o seu trabalho, e eu adorei isso, assim, que seu trabalho ele é dedicado à pesquisa dos efeitos da música sobre o corpo, a mente e espírito. E aí eu queria saber de você, quais são esses efeitos no seu corpo, na sua mente e no seu espírito? Isso também tem várias respostas, assim, né? Tipo, é isso, é uma integração que a gente
muito direcionado por essa ótica e essa lógica ocidental, foi se distanciando dela, né? A gente foi separando o que é corpo, o que é mente, o que é espírito. Essas coisas quase que não confluíam. Só que é uma grande contradição, porque tá tudo habita a mesma coisa. E aí, esse lugar que a música é como uma ferramenta ritualística e como uma ferramenta de memória afetiva, constrói nas pessoas, é muito poderosa. Eu tive a oportunidade de, eu sou formada em educação musical pela UENG, e depois eu estudei por alguns semestres musicoterapia lá na UFMG. E foi um curso que revolucionou muito a minha ótica sobre a música, porque ele tem mais a ver com a saúde do que com a própria música, assim. Então a gente tinha aula de anatomia, neuroanatomia, de entender o corpo humano por dentro, de entender como a música, né, de forma física mesmo, onda sonora, como é que ela age no cérebro das pessoas, como que esse contexto do repertório, né, que aí não tem juízo de valor de música boa ou música ruim. É o que você construiu de repertório na sua vida, o que você escutou ao longo da sua formação, o que você escutou ao longo da sua formação, que vai te trazer memória afetiva, que vai te lembrar de vínculo, né, que vai te dar conforto ou que vai te desconfortar. Então, esse lugar que a música tem de resgatar coisas que elas estão no imaginário mesmo, né? E eu também tenho experiências com a Umbanda e com o Candomblé, assim, também sou uma observadora de rituais espirituais e religiosos, onde a música é o elemento principal de condução, assim. Então, ela é uma ferramenta poderosíssima, que ela pode ativar tanto memórias quanto presenças que não são presenças físicas, né? Enfim, esses rituais são um grande exemplo disso e que conduzem a gente sem que a gente perceba mesmo. A gente ouve música o tempo inteiro. A gente está aqui gravando um podcast, tem uma música rolando ali na Praça 7, num contexto incrível para as pessoas depois do trabalho. Então, é bem nesse lugar político, social, cultural, mas também holístico da música, sabe? Ela tem muitas camadas, assim, de acesso a gente. Todas as culturas no mundo têm música, né? Então, ela é uma linguagem universal mesmo. Ainda que a gente não entenda o que alguém está cantando lá na Mongólia, aquilo vai tocar a gente de uma maneira profunda e vai causar algo, assim. Então, é muito poderosa essa ferramenta. E aí, é bem nesse lugar dessa integração mesmo, né? De corpo, mente e espírito. E como é que isso quais as caras que isso tem no nosso cotidiano. E você Quer falar? Pode ir. É porque você falou de repertório, né? Eu ia fazer a mesma coisa. Então pode ir. Nós somos iguais, não Nós pode ir. somos iguais. Dividiram o mesmo neurônio. Você falou de repertório, né? E aí você construiu você tem no seu repertório um estudo, né? Você estudou música erudita, sabe tocar vários instrumentos, mas tem o que você acabou de citar também, né? Que são a música popular brasileira e suas nuances. Como que elas se encontraram na sua vida e como que você resolveu trazer isso para o seu trabalho? Porque é unir dois mundos que se distanciam, de certa forma, né? Então, me conta um pouquinho, como que foi? É uma grande salada de frutas, né? Porque é isso. Quando eu estava em processo de formação inicial, assim, eu comecei a estudar música quando eu era criança. Tipo, meu pai e minha mãe trabalhavam o dia inteiro. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos que eu, Gabriela e Luísa. Você tia, inclusive. Ai, que tudo! Primeiro criança do nosso núcleo familiar. Muito lindo. Então, foi bem nesse lugar de... Tipo, lá em Sabará também a gente tem a Sociedade Musical Santa Cecília, que é uma instituição super antiga, assim, bicentenária na cidade. É super comum em várias cidades de Minas Gerais, né? Essas bandas de sopro, de rua, né? Que fazem procissão, carnaval, participam da vida pública da cidade. Sim, são convidadas para esses momentos, né? E aí eles têm um processo formativo gratuito para a comunidade, assim. Então eu comecei a estudar música lá criança. Quando eu percebi, já era minha profissão, eu já estava fazendo aquilo, né? Minha mãe botava a gente para fazer tudo, pra gente não ficar com tempo ocioso além da escola. Que legal. E aí a música entrou muito nesse lugar, assim. Então, eu, ao mesmo tempo, consumia muita música em casa. Os meus pais gostam muito de ouvir. Eu cresci ouvindo rádio, né? Mas também
eles colecionavam alguns vinis, tinha essa coisa também de cultivar o tipo de música que eles gostavam de ouvir. Então a minha mãe gostava mais de MPB, Chico, Gil, Caetano, Gal, essa galera toda, assim. E a família do meu pai, que já era mais ligada ao carnaval, a galera ouvia samba enredo, Partido Alto, né? Então era muito já construindo essa musicalidade brasileira, assim, que é familiar pra gente, né? Tanto da MPB quanto do samba. E eu, como uma criança preta, periférica, ouvindo rádio, tipo, cresci ouvindo pagode, funk, em algum momento sertanejo também, tipo, o que tá disponível pra massa ouvir na música da rádio popular. Ao mesmo tempo, eu ia pra Sociedade Musical Santa Cecília estudar música erudita, estudar Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Stravinsky, blá blá blá. Em algum momento, a gente tinha um maestro que também tinha uma sagacidade muito legal, inclusive a gente foi visitar ele recentemente. Ele está fazendo 80 anos e foi muito lindo esse retorno, assim, de tipo viver de novo com o nosso mestre, né, que iniciou a gente nesse processo, mas essa coisa da confluência, ela foi acontecendo à medida da minha vida mesmo, assim, eu estudava uma coisa, chegava em casa, ouvia outra. A princípio, eu não pensava muito em como isso confluía, assim, eram realmente dois mundos meio paradoxais, né? O violino, que é o meu instrumento principal, ele também já tem esse imaginário elitista, né? E ele já vem acompanhado, ainda que as pessoas nunca tenham visto um violino, quando você fala desse instrumento para elas, já abre uma caixinha do imaginário, de quem está tocando isso, vestido o quê, aonde, né? Qual classe social pertence. Então, essas coisas, elas foram se estruturando, foi se sedimentando, assim, à medida que eu fui amadurecendo, crescendo, né? Atravessando as fases lá da minha vida, final da infância, adolescência, várias questões. Entrei na universidade, e aí eu tenho uma família de maioria preta também, mas é muito diferente também esse lugar de uma consciência racial, que tem a ver com tudo, né, gente? Enfim, eu tô abrindo os balões aqui, mas é porque é isso, a música, ela é um elemento de pensar a história, de pensar a sociedade, então tá tudo muito configurado junto, assim, né? E eu acho que hoje, com mais... Aliás, acho que a partir de 2013, 2015, que eu acho que era um período também que a gente viveu grandes revoluções, assim, né? Tipo, primaveras feministas e as mulheres ocupando vários lugares, assumindo processos de autoria, carnaval super efervescente, começando nesse período na cidade, ocupação urbana, as muitas. Então, tipo, foi um grande contexto de vários acontecimentos que fizeram eu botar tudo que eu tinha vivido dentro de uma garrafa, sacudir e falar, opa, tem alguma coisa aqui. E eu ainda tô dando nome para essas coisas, hoje com mais consciência, mas também trazendo esses lugares, tanto da música erudita mais formal, quanto das minhas experiências da música popular brasileira, no sentido dessa música mais comercial, né, da rádio, mas também de uma música ancestral, de uma música tradicional, né, que tem a ver com a capoeira, que tem a ver com os movimentos populares no Brasil, que são movimentos pretos, que são movimentos afrodiaspóricos, assim. Então, isso está em processo de constante formação, né? Eu acho que para saber exatamente as pessoas têm que assistir meu show. Verdade. É lindo, né? Nossa, eu tô assim... Segue aí que eu tô me recuperando aqui. Seu segundo álbum chama Fios. Foi lançado em 2022, né? E fio é um objeto que conecta. E aí, dependendo do contexto, ele pode ter uma simbologia. E eu queria que você falasse um pouco sobre fios, sobre esse álbum, sobre que fios conectam esse álbum, quais são os fios ali da sua vida que te conectam, que são importantes para você. Queria que você falasse sobre esse trabalho e a sua relação com ele também. Então, o Fio nasceu no meio da pandemia, então ele já tem esse recorte da gente estar ali vivendo isolamento, né? E quando eu lancei o Fractal em 2019, o lançamento foi em julho, e aí o ano se seguiu e a proposta era circular com esse trabalho, né? Dar continuidade para ele na vida mesmo. Só que logo na virada do ano, teve carnaval, teve pandemia. Aí parou tudo, assim. E aí a perspectiva de manter um trabalho vivo super complexa, né? Assim, a gente
principalmente que trabalha com público, né? O meu trabalho parou completamente. Eu vivi uma experiência nesse período. Eu tinha um companheiro na época que era cozinheiro. E aí eu tive uma experiência com a gastronomia e foi muito importante também. Foi a primeira vez ao longo da minha trajetória que eu trabalhei com outra coisa que não fosse música. Até que num determinado momento a gente conseguiu entochar a música também. Então a gente cozinhava, tocava, fazia esses eventos que começaram de maneira remota, gastronômico e musical, né? Mas nesse processo todo, assim, de viver a pandemia, de pensar sobre ela e de fazer alguns trabalhos, eu fiz um show remoto com o Cido, que é um grande amigo, também produtor musical, instrumentista, gênio, assim, nerd. E aí a gente foi fazer um show no Sesc e foi muito boa a experiência de tocar junto nesse contexto. E eu fiquei a fim de gravar, a princípio, esse show que a gente tinha feito. Aí a gente começou a se mandar o WhatsApp falando disso, trocando. E aí ele começou a me mandar alguns beats, eu comecei a criar sobre esses beats também. Quando a gente se deu conta, tinham algumas músicas já com uma cara própria, que não tinham mais a ver com aquele show que a gente fez. Então aquele show foi uma faísca que incendiou essa necessidade criativa desse momento, assim. Aí foi um disco que nasceu à distância, né? Porque a gente não podia se encontrar. Mas como era um disco de voz e beats, né? Muito possível de ser feito desse jeito, foi perfeito. Porque ele me mandava as coisas, eu mandava de volta. Num determinado momento que já tinha alguma flexibilidade, a gente começou a se encontrar, gravar algumas coisas, só a gente. E aí o disco nasceu assim. Então, esse fio, ele tem muito a ver com esse lugar das conexões humanas que estavam privadas nesse momento, né? Tipo, que fio conecta a gente? E agora que a gente está vivendo uma vida completamente digital, faz sentido isso do fio, né? Tipo, que fio é esse? Que vida analógica, híbrida com a vida digital é essa, né? Sei lá, os meus cabelos, esses dreads, esse emaranhado, assim, de ideias, né? Tipo, eu cultivo os meus cabelos, vou até tirar. Eu quero falar sobre isso. Ai, belíssima! Eu cultivo os meus cabelos há 11 anos. E o dread, ele tem uma parada muito legal, que é uma simbologia, assim, de um acúmulo mesmo, né? De ideias, de momentos, de memórias. Porque o cabelo da gente cai todos os dias, mas o meu, ele tá tecido aqui, né? Então, ele não cai. O cabelo que cairia, ele tá aqui, permanente, assim, né? Tecido na minha cabeça. Isso, simbolizado às memórias, é como se esse acúmulo de memórias, ele também tivesse aqui presente, né? Ele não vai pelo ralo. E aí eu fui catando todas essas referências, assim, tipo, nossa, como pensar a existência agora, como construir também alguma linguagem, né? Tinha sido um período que eu tinha feito algumas viagens também para o exterior, assim, antes da pandemia. Então, eu também voltei já com esse acúmulo de linguagens, né? Tanto no sentido literal, assim, de falar outras línguas e de perceber a musicalidade sendo construída em outros idiomas, né? E esses idiomas estão ligados também a um contexto de uma colonização, mas ao mesmo porque eu canto nesse disco em francês e espanhol, além do português. E aí é isso, são 3 línguas que elas estão ligadas a um contexto de opressão, mas que de onde eu vivi experiências com elas, né, nesses lugares que eu fui, eram contextos de resistência. Então, também como esses grupos de resistência, de imigração, de grupos de pessoas pretas afrolatinas estão se comunicando nesse idioma e estão fazendo cultura também, né? Com essa referência também ancestral, assim. E aí o fio, ele tem todos esses emaranhados, um grande emaranhado de coisas. Fio. Que lindo. E aí eu tô pensando aqui agora, né? Você teve uma construção muito né? Você é multi-instrumentista. E aí você se propõe a fazer um álbum que não tem isso. Como que foi essa virada de chave? Porque era algo que você sempre reforçou, né? Eu, ao longo da minha trajetória como instrumentista, eu sempre cantei, né? É uma prática comum e necessária para o estudo de um instrumento que você cante. Você canta junto, né? Solfeja. Enfim, você tá ali... Você e seu próprio instrumento
com um hiperfoco de estudo técnico, mas ao mesmo tempo aquilo soando na cabeça o tempo inteiro. A mesma coisa que você mencionou de ficar cantando um refrão de uma música. Imagina, sei lá, ter que tirar 10 músicas e todas elas ficarem orbitando na sua mente. É meio isso, assim, a vida do músico. E aí, só que eu sempre cantei, mas eu me assumi cantora, que são duas coisas diferentes. Cantar e ser cantora são duas coisas diferentes. Nessa experiência também, entre 2011 e 2013, eu tive um coletivo que se chama Negras Autoras, que inclusive completou 10 anos ontem. Elas até fizeram um show de comemoração, assim, muito lindo ver o legado desses trabalhos depois de uma década, né? Eu voltei de novo, esse ciclo da década acontecendo em várias comunidades ao meu redor, da qual eu fiz parte, enfim. Mas me descobrir como cantora também tem sido um processo muito massa, porque cantar é uma coisa muito íntima, né? O registro da nossa voz, o que a gente quer dizer, a atenção das pessoas sobre nós. Então é um processo de autopesquisa muito constante, assim. E eu tenho me conectado muito com esse lugar. E aí eu acho que poder gravar um trabalho e viver uma experiência um pouco mais diferente e afastada do seu lugar de conforto é muito legal. Eu amadureci muito, assim, tanto com o Fractal, que foi meu primeiro trabalho, que já trazia mais esse lugar de uma autora, mas mais instrumentista também, toco violino, berimbau, toco outras coisas. Mas o Fio, ele botou minha cara, assim, né? Tipo, a identidade visual do trabalho, inclusive, é minha cara várias vezes. Então, também foi um processo de descoberta e de vontade de botar minha cara para o mundo nesse período da pandemia, né? Que tudo mudou, assim, acho que filosoficamente, todos os meus paradigmas, assim como todas as pessoas experimentaram isso de alguma forma nessa época, foi um mote mesmo para me assumir como cantora, assim. Esse trabalho foi esse divisor de águas. Incrível, nossa. Você citou Negras Autoras e aí você também integrou o coletivo Lugar de Mulher. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua atuação nesses dois coletivos, assim, os impactos, né, que essa atuação trouxeram para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Esses dois coletivos nasceram nesse momento aí da primavera feminista e de tudo acontecendo, né? Política progressista, carnaval e movimentos em ascensão de pensamento, assim. O coletivo Negras Autoras, ele surgiu de um contexto em que todas nós éramos 5 mulheres na época. E aí uma de nós, a Eneida Baraúna, ela teve uma ideia muito brilhante, que a gente estava trabalhando todo mundo no Tambor Mineiro, que era o Centro Cultural do Maurício Tizumba, né? O grande mestre que a gente tem também das artes da cena, da música, da cultura popular, principalmente do congado. E a gente estava, cada uma de nós, assim, com seu grupinho, fazia parte de um espetáculo que era ou dirigido por ele, ou ele estava junto em atuação. E a gente sempre permeava aquele espaço, trocava, né, se via, mas não confluía tanto. Até que um dia a Eneida teve essa ideia de convidar a gente a tirar da gaveta tudo que cada uma tinha escrito, porque a gente sempre tem alguma coisa escrita, né? Guardadinha. Um monte de atriz, musicista, investigadora de tudo que está acontecendo, assim, nessa coisa da performance, né? Cada uma tinha uma coisa escrita, e aí a gente, na época, aprovou um projeto de ocupação do Teatro Espanca, que nem era tanta grana na época, era tipo R$1.000. A gente tinha um período pequeno, assim, de ocupação lá do teatro, e aí a gente aproveitou essa grana para fazer uma imersão sobre essas músicas, esses textos que a gente já tinha, pensando nesse lugar, né, como mulheres pretas, autoras, como a gente se vê na contemporaneidade, assim, um monte de mulher jovem, assim, há 10 anos atrás, né? Nós ainda somos jovens, mas hoje jovens tias. Jovens tias. Inclusive, né? Literalmente você, jovens tias. É isso, é verdade. E aí nasceu o primeiro espetáculo que a gente montou com Negras Autoras, que foi o Negra, que era tudo feito por nós, assim, dramaturgia, cenário, figurino, grafismo, tudo,
pra gente falar das nossas trajetórias mesmo, né? Do que influencia a gente. Depois de um período, a gente montou o segundo espetáculo que chamava Eras, que esse tinha a direção da Grace, passou. Foi um processo massa demais também, assim, com a condução dela, nessa ideia de ter uma dramaturgia que se aprofundasse ainda mais nas nossas experiências pessoais, mas também emaranhando a gente, assim, nessa confluência. Eu estou usando tanto essa palavra, viva Nego Bispo, mas é porque ela é muito boa, né? Assim, porque a confluência, ela pega várias coisas diferentes, mantém a autenticidade dessas coisas e elas se conectam, né? E aí o Negra nasceu nesse contexto. Então a gente falava da gente, das nossas ancestrais, das nossas experiências, da nossa visão de mundo, dos nossos desejos, da nossa sexualidade. E o coletivo Lugar de Mulher, ele também nasceu nesse período no sentido de que, muito comumente, durante muito tempo na música brasileira, as mulheres elas ocuparam um lugar de intérpretes e de cantoras, né? Que era esse lugar da diva maravilhosa que carrega o cartão postal da banda ou do grupo que ela representa. Muito importante essas mulheres. Elis Regina, Elza Soares. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de deusas supremas do que a gente tem de referência musical. Mas esse lugar, ele ficou pouco para as mulheres, né? A gente começou a viver uma inquietação de só ser bonita e... É isso, né? Tipo, pegando bem superficialmente esse estereótipo mesmo, né? Sem tirar o mérito de nenhuma delas, que são incríveis. Mas a gente quer fazer mais, né? Quer ser a engrenagem também de um sistema que move a música. Como instrumentistas, como arranjadoras, como produtoras. Então, a coletiva Lugar de Mulher, ela surgiu nesse lugar de dar luz para as mulheres que já faziam isso na época, e aí a gente ganhou uma pílula de um programa na Rádio Inconfidência, nessa época que o Flávio Henrique, saudoso, era presidente, assim, ele foi uma pessoa muito importante também para abrir vários caminhos para os artistas da cidade ocuparem a rádio e a TV, Rede Minas, né? Foi um período massa demais, que infelizmente ando um pouco sucateado. Mas aí a gente tinha essa pílula na Rádio Inconfidência e a gente apresentava essas mulheres, tanto na composição quanto nas próprias engrenagens de pensamento da música mesmo, né? Então era bem esse lugar, assim, de construir memória, de deixar legado, né? A gente também fez uma websérie que está no YouTube. Tem várias artistas hoje, assim, que, enfim, estão com os trabalhos super consolidados. A própria Marina Sena, a gente entrevistou ela. Foi muito legal, muito mesmo. Massa. Você falou eu tô vendo que tem muita coisa de década, você já percebeu, né? Que tudo 10 anos, 10 anos, 10. E eu queria saber, Nath há 10 anos atrás, o que ela não imaginaria que ela poderia fazer e que ela fez hoje? Eu acho que consolidar um trabalho a partir da pessoa que eu sou mesmo, assim, tipo, né? Não só como instrumentista, não só de maneira técnica, mas, tipo, construir uma marca, construir uma imagem que está associada a mim, fazendo a música, né? Tipo, da maneira que eu faço, assim. Eu acho que eu tive também uma trajetória interessante de contornar algumas limitações técnicas que eu tinha e conseguir transformar isso numa linguagem própria, né? Tipo assim, às vezes, sei lá, eu toco um violão que não é um violão exatamente tocado da maneira tradicional, da harmonia tradicional, assim. Mas inventei a minha própria maneira de construir os meus acompanhamentos. Então, isso também cria uma identidade, dá uma cara, né? No início, ela é meio mambembe, você precisa de um tempo, assim. Por isso que eu acho que os 10 anos é um período muito precioso pra gente amadurecer as coisas. E eu percebo muito o meu trabalho conectado com esse lugar mesmo, de um amadurecimento pelo tempo, pela minha trajetória. Eu sou uma pessoa que amo estar na rua. Eu adoro, eu acho que isso me move muito, assim, enfim, né? Tanto nesse lugar que está muito conectado a ver a vida real acontecendo e de ser embebida disso, né? E disso dá propósito também, porque às vezes eu pelo menos vivo, às vezes, algumas experiências de entrar num nível de aprofundamento muito grande, assim, de questionamento de tudo. Aí chega um momento que nada faz sentido.
E aí nada fazer sentido é muito ruim, né? A gente fica sem perspectiva, assim. Então uma ferramenta que eu tenho é isso, andar na rua, viver a vida acontecendo em tempo real e ficar conectada com o pé no chão nesse acordo social aqui que a gente fez, assim. E isso acaba aparecendo, pelo menos, não que eu tente transparecer isso de uma maneira muito panfletária, mas eu acho que é impossível que a música não carregue essas digitais, né? Eu acho que quem ouve, assim, quem acompanha, mesmo para mim que estou produzindo, assim, isso é muito transformador e vira alguma chave aí no astral. Corpo, mente e espírito. Aproveitando esse gancho, então, que a gente está aí olhando, né, a história, voltando atrás e olhando, e a gente começou, depois da introdução, a gente falou sobre, né, sobre essa retrospectiva, de olhar todos os feitos, e aí quando você estava falando do seu repertório, das suas referências, você citou o Chico, né, e você colaborou com ele, e aí queria ver com você, assim, de todos esses nomes que você colaborou, como que é isso, né, você pensar que é um artista que você escutava criança e que chega adulta, você colabora com ele, quais outros artistas, assim, que você olha, tipo, nossa, eu queria muito colaborar, grandes nomes novos, enfim, nomes tem locais. Alguém, nomes locais, se não tem um palco específico que você ainda, nossa, eu quero muito me apresentar nesse lugar, assim. Nossa, gente, muitas coisas, nossa. Eu tenho muitas referências que eu sou gratíssima de poder trabalhar com elas hoje, né? O próprio Sérgio Pererê, o Chico César mesmo, Vitor Santana, Titani, assim, são pessoas que são de uma geração adiante da minha, né? Que já estão entre os 40, 50, alguns 60 anos, assim, são uma geração mais próxima dos meus pais, e a minha mãe é educadora. Então, quando eu era criança, tudo que ela ganhava de passe livre para fazer oficina de música, teatro, qualquer coisa, eu ia junto. E aí, várias vezes, na minha infância, eu tive a oportunidade de fazer aula com essas pessoas, sem nem imaginar o que ia acontecer 10, 15 anos depois. Muito doido isso. Aí hoje eu revisito essas pessoas e tenho também essas memórias, assim, fico muito grata, né, deles serem meus colegas de trabalho, mas também meus mestres, né, aprendo muito com eles, assim. E, nossa, eu gosto muito de observar as pessoas que estão fazendo música ao meu redor hoje, assim, acho que a gente tem uma cena, principalmente aqui em BH, região metropolitana, a gente tem uma cena cultural muito poderosa, preciosa, né, um material humano, criativo, sem fim, né? Sem fim. E recentemente eu fui jurada de um festival pela segunda vez que se chama Voz da Periferia. Incrível. E eu fiquei conhecendo muito, alguns artistas eu já conhecia, acompanhava o trabalho de longe, mas vários outros não. E é uma galera muito legal, mais jovem em sua maioria. Não era um festival que tinha não era etarista, né? Assim, qualquer pessoa que vive num contexto periférico e trabalha com música poderia se inscrever. Mas muito comum também que várias pessoas jovens que estão no processo iniciático da carreira se inscrevam, então tinha essa maioria. E aí muito legal ver uma galera 10 anos mais nova que eu, fazendo coisas incríveis, com um discurso super afiado, com uma musicalidade criativa, que não necessariamente se encaixa numa caixinha de tipo, isso é samba, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Não, é música. E com uma musicalidade super interessante, assim. Então, eu gosto muito de observar as pessoas ao meu redor mesmo, na minha rede, né? Quem é contemporâneo a mim, assim, que está produzindo música. Então, eu não sei se eu saberia dizer exatamente alguém específico que eu gostaria de... eu tenho ainda esperança de fazer música com o Milton Nascimento. Ai! Me nota. Nossa! Já Seria tentou? incrível. Consigo visualizar você com o violino, metendo vozeirão e bituca do lado. Ele é uma grande referência, né, pra todos nós, assim. Uma grande referência. E a minha mãe ouvia ele muito quando eu era criança. Então, ele é uma parte da minha formação musical também, né? Tenho esse desejo, tomara que aconteça. A gente fica aí movendo os pauzinhos, ainda não aconteceu, mas... pode ser que aconteça. Vamos ver se a gente tem uma prima que é parente dele. Nossa senhora. Porque, nossa, seria incrível. Se não tiver, acende a vela. Acende, vamos rezar, vamos torcer, vamos marcá-la muito no Milton Nascimento, @Danate Rodrigues. Sim! Essa diva aqui quer fazer feat com você, marca ela. Por favor. E essa relação com o Chico César também, que a gente acabou de fazer um trabalho muito incrível. O Aos Vivos, que é assim, o disco célebre da carreira dele, tá completando
completando 30 anos esse ano. Mais uma década, olha só. Agora 3. 3, né? Mas tipo, você tá muito marcada por década. Muito mesmo. E aí a gente teve uma experiência muito linda lá no Catolé do Rocha, na Paraíba, interior da Paraíba, que é onde ele nasceu, cresceu e gravou o clipe de Mama África. E a gente foi até lá regravar um remake desse clipe. Mentira. Com o mesmo contexto do clipe original, assim, a família dele, a casa da família. Foi muito lindo e muito mágico poder ir até lá, porque ele é um grande griot e ele move muita gente ao redor dele, né? Tanto família, mas também tem um instituto cultural lá. Tem essa referência, né? Ele é uma pessoa já da mitologia da música brasileira, assim. Foi muito especial, né? Ele é também uma pessoa muito conectada com a música popular. O pai dele era da Folia de Reis. Não sei exatamente se era Folia de Reis ou se era Congado, mas era um híbrido local, né? Da Paraíba, assim. E foi a Titânia que apresentou a gente num contexto de eu estar em cartaz com Madame Satã lá em São Paulo, na Caixa Cultural, uma época. E aí a Titânia me ligou e falou: Nath, você tem que conhecer. Eu falei com o Chico, a Titânia me ligou. Nath, eu falei com o Chico que ele tem que te conhecer. Eu achei que era o Chico Buarque. Aí eu falei assim: Chico? Como assim, Titânia? Aí ela: é o Chico César. Aí eu derreti na hora. Ela falou: eu já falei com ele que você tá em São Paulo, que você toca violino, você toca berimbau. É só vocês marcarem. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram, ele me respondeu. E aí a gente passou uma tarde juntos, assim, falando de música. Já era um embrião desse lugar que há 10 anos depois se configurou nessa possibilidade incrível de participar de uma coisa que é da história da música brasileira, assim. Nunca imaginei isso, né? Então, eu acho que a vida, à medida que cada vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar, é isso todo dia, né? É um grande processo, assim, de... Eu vi um vídeo ontem no Instagram, aleatório, assim, de uma mana que ela tava falando sobre... Ela criou algumas imagens sobre passado, presente e futuro. Aí ela estava dizendo que o passado, que o futuro, na verdade, é como se a gente estivesse andando de costas. Que a gente está indo para algum lugar, a gente tropeça, a gente não está vendo o que tá aqui. Muito doido, porque a ideia de futuro que a gente tem é lá na frente, né? Mas ela colocou o futuro lá atrás, que é algo que a gente está andando de costas e a gente esbarra em várias coisas, elas vão surgindo no nosso campo de visão. À medida que elas surgem no nosso campo de visão e esbarram em nós, elas são o presente. E à medida que elas vão ficando e a gente consegue vê-las, elas são o passado. Caramba. Então, olha essa perspectiva. Nossa. Tipo... E tem uma frase que é o como futuro é saber ancestral, o que tá né? aqui. É uma grande É bem isso, o futuro, né? o futuro é o que tá atrás de mim. Jesus, explodiu, tá? Chocante. Chocante. Lindo isso. E aí, minha comadre? Será que ela tem fofoca pra gente? Tem spoiler? Tem um spoilerzinho. Quais os próximos passos de Nath Rodrigues? O que a assessoria permite que você faça? Ó, então, pra comemorar, né, todos esses vários decênios aí que estão rolando, eu tô comemorando 20 anos de carreira na música esse ano, de 2025. Mas você tem 22? Como é que você tá comemorando 20? Comecei na barriga da minha mãe. Ai, na verdade tem 34 e eu tô amando ficar velha, gente. tudo. Ficar velha é bom demais. Porque é isso, né? Essa perspectiva aí. Agora eu consigo ver já um tanto de coisa. E aí essas coisas, elas me dão também um tesão de viver, uma segurança. Eu tô sentindo isso, assim. Óbvio que tem vários abalos sísmicos na nossa vida. Normal. Acontece, né? Mas eu tô com esse tesão de vida mesmo, pulsão de vida, assim. Tô achando massa. E aí a gente tá com esse plano comemorativo desses 20 anos, que não precisa ser um plano fixo para esse ano, né? Tipo, é um marco que ele também diz de várias coisas que não só necessariamente 2 décadas precisas, assim. Tem alguns outros projetos, né? Voltei a ficar muito envolvida com a capoeira Angola. Sou de um grupo aqui de BH muito precioso, que é o Angola de Ouro, é uma comunidade cultural que também está fazendo revoluções culturais na cidade muito bonitas, assim.
fazendo um processo de retomada ancestral, né? Num processo de resgatar a juventude também para se conectar com essas expressões culturais da tradição, né? Que partem da capoeira, mas que também passa pelo candomblé, passa pela umbanda, passa pelo congado, né? Tem esse processo de retomada racial também, né? De despertar pessoas, principalmente pessoas pretas, para esse contexto de se reapropriar da própria cultura mesmo, né? No sentido de viver as experiências sem folclorizar, assim. Então, a gente está vivendo um momento muito bonito e aí pode ser que tenha algumas andanças esse ano. A gente está com alguns planos interessantes. É isso, não paro, não. Eu fico fritando de ideias, assim. Sempre surge alguma coisa nova, algum encontro novo. Recentemente eu fui visitar algumas amigas que estudaram comigo lá na UENG. E aí a gente já quer fazer alguma coisa juntas também. Então, sempre tem coisas, né? Isso, basicamente. Ao longo do tempo aí que vocês forem me acompanhando nas redes, vocês vão saber. É isso mesmo. A artista está sempre borbulhando, efervescendo. É isso. Agora vamos emocionar? Mais? Vamos emocionar um pouco mais. Nossa, será que eu vou dar conta? Ainda tem tempo pra emoção nesse episódio. Então soca a emoção. Pra você que tá chegando agora, aqui no Pod Madres, a gente tem um quadro que se chama Emocionou, que nada mais é que a gente vem aqui junto à convidada ou convidado, dar uma dica, fazer uma indicação de algo ou compartilhar algo que nos emocionou. Pode ser um filme, um livro, uma série, uma vivência que a gente queira, né, compartilhar, que nos emocionou. O que te emocionou? Deixa eu ficar por último. Você quer ficar por último? Quero. Então eu vou começar com a nossa convidada. Começa com ela. Normalmente a gente puxa uma e vai pra convidada. Hoje você hibridizou, né? Tô ainda decidindo aqui. Nath, o que te emocionou que você gostaria de trazer aqui hoje, compartilhar com a gente, então? Eu tô lendo um livro que tem me mexido muito, que é um livro do mestre Joelson, que se chama Por Terra e Território. É a trajetória do caminho dos povos, da Revolução dos Povos no Brasil, assim. E o mestre Joelson é uma figura muito interessante, ele é do interior da Bahia e junto com várias outras pessoas articuladas a ele montou um movimento que se chama Teia dos Povos, que é um movimento de retomadas territoriais, né, principalmente de grupos indígenas e quilombolas. E ele escreveu esse livro junto com Erasto Felício e eles dão alguns passos, assim, sobre... ele tem uma divisão sobre... Ela se dá, na verdade, sobre esse processo de retomada, mas ela também serve para a nossa vida pessoal, que é como se a gente tivesse uma visão macro sobre a nossa própria vida, que ele chama de jornada, né? O que é essa grande jornada da vida das pessoas? Eu estou pessoalizando, mas ele fala isso num contexto agrário, né? Uhum. Mas é muito filosófico, assim. E aí ele recorta, dessa jornada, ele recorta para o menor, assim, para a gente conseguir acessar, que é a caminhada. Então, quais as caminhadas diferentes a gente consegue construir, alinhavar e que vão dar sentido para essa jornada maior. E aí, da caminhada, ele ainda faz um outro recorte, que é o passo, né? Que é todo dia. O que todo dia a gente constrói que vai formar esse bloco de caminhada e que esses blocos da caminhada vão dar na jornada. Então, isso tem me mexido, assim, a ter energia mesmo, assim, todo dia para construir alguma coisa desse propósito maior que está aqui atrás, que eu não estou vendo o que é, mas que eu quero esbarrar nele. E à medida que eu vou andando, eu consigo ver, né, o que eu já construí, assim. Então, é um livro que tem me mexido muito. Por Terra e Território, do mestre Joelson. Procurem saber. Bafo. E você quer ficar por último, né? Você tá pensando ainda qual das coisas das que você vai indicar. Das 3 coisas. Não, mas aí não vai ser nenhuma das 3, vai ser outra. Safada. E você, minha comadre, o que te emocionou? Ai, amiga, emocionou muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, sou muito fã de Rita Lee. Hoje está coberta, mas ela tem uma mas tatuagem. tenho ela tatuada aqui. Gênio. E estive em São Paulo e consegui assistir Rita Lee, uma autobiografia musical com a Mel Lisboa. Quem me conhece sabe que eu estava louco para assistir esse espetáculo. É um espetáculo que ficou 1 ano em cartaz em São Paulo. Isso é muito louvável quando a gente pensa em teatro, né? Se conseguir ficar com um espetáculo 1 ano em cartaz. E agora eles vão fazer temporada no Rio e depois, pelo que disseram, segue com temporadas, com apresentações pelo Brasil. Então espero que volte em BH para eu ver de novo. Eu já tinha visto o primeiro musical sobre a Rita Lee que a
Mel tinha interpretado ela também, que era baseado em outro livro que se chama Rita Lee Mora ao Lado. E me emocionei muito, assim. Já conheço a história dela, conheço a carreira dela, a discografia, mas toda vez é muito emocionante. Tem elementos do primeiro musical, né, que são trazidos para esse. Então, tem uma cena muito específica que é sobre a morte, que são sobre as perdas, né, que a Rita vai enfrentando ao longo da carreira. Então, as perdas dos amigos da música, dos artistas, enfim, dos familiares. E eles ficam cantando a música Coisas da Vida. E eu tenho uma memória muito marcada por essa cena do primeiro espetáculo. Aí quando eu vi que ela tava nesse segundo, assim, eu desabei de chorar, chorei o espetáculo quase inteiro. Então, me emocionou muito. Estou pronto para viver essa emoção de novo. Espero conseguir assistir mais uma vez essa temporada. E quem tiver a oportunidade de assistir, que assista Rita Lee, uma autobiografia musical. E quem não tiver, que leia a autobiografia de Rita Lee, que consuma, que procure conhecer um pouco da história e carreira dessa mulher. Agora é só ver, você não vai ter pra onde correr. Tô aqui refletindo sobre o episódio hoje e eu acredito que ele me emocionou. Tá aqui com você hoje, me emocionou muito. Ver sua jornada, ver como que você, a partir de tudo que você viveu, você construiu a sua personalidade, o seu trabalho, sem querer se encaixar ali numa regra, por exemplo, de um instrumento. Se reconhecendo como cantora, e aí fazendo tanta coisa, né? Então, assim, é admirável mesmo o seu trabalho. Pensei em várias coisas, eu acho que já era o futuro me dizendo assim, bota isso, bota isso, bota isso. Aí eu tô assim, gente, não quero falar disso, quero falar do episódio de hoje mesmo, sua história, assim. A gente que tá de fora, a gente só conhece você nos palcos, né, nas plataformas, e vira e mexe em alguma entrevista, mas poder ter esse espaço aqui para ir mais um pouquinho dentro, né, da sua arte, da sua música, da sua história, me emociona, né? Então, te agradecer mesmo, estou super emocionado com o episódio hoje. Axé pra nós. Axé. Nath, muito obrigado mesmo. Obrigada. Por você ter topado vir, foi uma delícia esse episódio. É bom quando a gente chega assim no final do episódio emocionado, satisfeito, com a sensação de, nossa, que episódio bom, quero soltar ele agora. Assim que acabar, assim que essa câmera desligar, eu quero soltar ele. E vamos, mas queria te agradecer, te dar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, onde as pessoas podem te acompanhar o seu trabalho, sua carreira, fica à vontade. Momento para você vender o peixe. Eu me comunico muito pelo Instagram, então as pessoas podem me encontrar no _Nath Rodrigues, Nath com N-A-T-H. Se colocar só Nath Rodrigues já acha. Mas estou em todas as outras redes, assim, né? No YouTube também. Os meus discos estão nas parafernálias digitais todas. Tanto os meus próprios quanto os que eu já colaborei com outros artistas também. Tem várias coisas muito legais. Hot Orê, Pererê, Josiane. Tem um disco lindo com a Kawan Honey, que eu participo, que se chama Xirê, Herança Ancestral. É um disco dele, na verdade. E é uma fusão, assim, de uma linguagem do candomblé com jazz, muito lindo. Teve também um disco que a gente produziu juntos que se chama Chetruá Lavisala, que também tem esse contexto, mas de um outro gênero de candomblé, assim. Então é isso, acho que as pessoas... Tô aí no mundo digital, circulando. Às vezes eu falo umas coisas... Tem uma rede que eu tô amando usar agora, que é o Threads, que é tipo vozes da minha cabeça, aí eu penso uma coisa lá e falo, vou publicar. Aí tá legal também, tá sendo um diário de memórias, assim, de pensamentos, ideias. Gosto das palavras. Que legal, que legal. E eu sou Carlos, Carlota, Carlosita, Carloteira, Carlota Joaquina, o amor da sua vida. Você me acha nas redes sociais como Carlos Nogue, N de navio, O-O-G. Um beijo, um cheiro, meus comadres, e até o próximo episódio. Eu sou Fercito Ferciane, mas Falciane, amor. Jamais. Cada dia eu faço... Já errou seu Já errei de novo. Hoje, gente, desculpa, mas assim, eu sou híbrido, eu troco, é isso, tá? Então, obrigado pelo episódio de hoje, pra você que tá aí do outro lado da telinha. Não deixa de acompanhar a gente nas redes, @PodMadres. Esqueceu até o arroba do próprio podcast. Já falar oi, Ferci, que é o meu, porque você me segue lá também. Que eu falo de outras coisinhas lá, faço umas gracinhas, fico bonita, né? Porque também a gente tem que mostrar... foto de cueca. Não, jamais. Jamais. De sunga tem no feed, se você quiser, tá? Beijo, meus comadres, e até o próximo episódio.